Olá pessoal, estamos aqui de novo na Confra, eu prometi que voltava. Estou com Daniel Simões, mestre cervejeiro da casa, e ele vai trazer hoje umas informações que são dúvidas minhas, ok? Daniel, tipo de cerveja. Eu conversando, agora eu fiquei metido a entender de cerveja, né? Sabe como é, né? Vai entrevistando um, entrevistando o outro, conversando, batendo papo, quando você vê, acha que sabe tudo. A única coisa que eu não sei, quer dizer, entre tantas, quantos tipos de cerveja tem aí à nossa disposição? Nossa, mas que pergunta difícil, rapaz. Para mim é. Essa é difícil e é muito polêmica, né? Porque no vinho a coisa é muito intuitiva, né? Você diferenciar por uvas, né? Ou sim. até por regiões, no caso, que fácil. algumas é mais ou menos intuitivo. Na cerveja é uma bagunça. A primeira questão delicada é que demorou muito tempo para se classificar a cerveja. Porque a cerveja, ela só passou a ser vista como uma bebida mais respeitável nas últimas décadas. Até, digamos assim, meados dos anos 70, ela era uma bebida bastante plebeia, digamos, né? O indivíduo comum toma cerveja depois do trabalho. E era sempre industrial, né? Sempre industrial, né? E assim, ó, o refinado é o vinho, é o espumante, né? Então não havia muita preocupação em classificar. As coisas começaram a mudar nos anos 80 com um britânico de nome muito curioso, Michael Jackson, ele se chama. E eu recomendo a todos que queiram saber um pouco mais, há uma série de vídeos dele que você acha no YouTube, que se chama Beer Hunter, né? O caçador de cervejas, onde ele vai visitar alguns dos templos aí da cerveja e da fabricação no mundo. E ele é considerado o pai das classificações de cerveja, né? Ele começa o vídeo dizendo que ele não dança, ele não canta, mas ele classifica cervejas, né? Então ele começa primeiro a delimitar as três grandes escolas das quais a gente falou outro dia, né? Escola inglesa, escola alemã, escola belga. E ele também, a partir de uma série de parâmetros, listou quais são os principais estilos de cerveja do mundo. Mas não é a única classificação, ela se tornou meio que um símbolo, né? E em cima dessa, várias outras derivações surgiram, principalmente as classificações americanas e dos europeus são bastante distintas, né? Sim. Mas existem alguns critérios mais ou menos comuns que têm que ser avaliados em todas essas classificações. Primeiro critério é cor. Então, parte da classificação depende da cor da cerveja. Mas é uma nuance, né? Sai de uma... Tem uns espaços, uns degraus. Perfeitamente. Não, são muitas tonalidades. Parece uma paleta de tinta, que é onde você escolhe as cores de tinta, começando com clarinho, com quase branco, então palha, que é a cor que eles chamam, vai passando pelo amarelo, o dourado, vai começando a ficar laranja, aí você tem as vermelhas, as de cor rubi, até chegar no marrom, e finalmente nas pretas, de fato, né? Até você chegar naquela cerveja que nem a Guinness, você põe contra a luz, você não vê nada passando, 100% opaca. Então a primeira parte da classificação passa por isso, cor da cerveja. Existe um índice americano, um índice europeu, EBC, que é o índice europeu, americano SRM, né? Cada um a sua forma tentam classificar cores. Segundo elemento, gravidade inicial. O que é isso? Quanto de açúcar tem o caldo que vai virar a sua cerveja? Porque lembra que antes da cerveja ter álcool, ter gás, ela é um caldo extremamente açucarado. Quanto de açúcar vai ter esse caldo, né? Isso é muito importante, isso vai me dizer o teor alcoólico. Isso só pode ser medido na fabricação. Na fabricação. Aí você tem duas ferramentas que podem fazer isso. Uma é um densímetro, igual aquele que você vê no posto de gasolina, que assegura a qualidade do álcool. E a outra é uma lunetinha chamada refratômetro. Ela te dá a porcentagem de açúcar que existe naquele mosto, naquele caldo, né? Com isso eu vou saber depois se a cerveja vai ser mais encorpada, se ela vai ser mais alcoólica, se ela vai ser mais refrescante, né? E aí disso eu passo para o segundo parâmetro, que é a gravidade final. Depois que ela fermentou, quanto de açúcar sobrou? Isso é muito importante. Aí eu vou delimitar o álcool e aí eu vou delimitar o corpo da cerveja, né? Ou seja, se ela vai ser uma cerveja mais levinha, mais refrescante, para eu tomar no calor um monte, ou se ela vai ser uma cerveja densa, licorosa, que no inverno eu vou tomar uma taça, né? Então esse é um critério muito importante em termos de sensoriais mesmo, né? Contato. E claro, no meio dessa história o álcool, né? O teor alcoólico também define alguns estilos. Seria o terceiro parâmetro. Seria o terceiro parâmetro. A gente chama de ABV, né? Que é álcool por volume. E esse parâmetro ele vai ser usado para você classificar se a cerveja é uma cerveja de verão, se é uma cerveja de inverno e se alguns estilos estão dentro do que se espera na origem, né?
Eu quero fazer uma Pilsen que imite as Pilsens originais, ela não pode ter 8% de álcool. Eu quero fazer uma Doppelbock, ela tem que ter no mínimo 8% de álcool. Então existe inclusive uma organização que se chama BJCP, que é a Organização dos Juízes de Cerveja Mundial. E eles é que têm a capacidade de determinar se você fez o que você queria fazer. Perfeitamente. Eles nos dão esses parâmetros todos e aí você submete a sua cerveja a julgamento. Julgamento cego, né? Sem olhar. Então, sabem todos os parâmetros de cor. E finalmente o último parâmetro é o índice de amargor. Está ficando muito popular no Brasil porque há muitos amantes da Indian Pale Ale, né? Da cerveja lupulada. À medida que as pessoas começam a gostar de uma coisa, isso se trata para o vinho, para o café e para a cerveja. Você perceber, na década de 80, 70, ninguém ligava muito para o vinho como qualidade. Ligavam aqueles muito puristas. Mas de repente a população foi ficando purista. E hoje é difícil alguém querer sangue de boi e achar legal. Concordo. E em geral busca-se pelo amargor do vinho, em geral busca-se pelo amargor correto do café, claro, tem isso. Claro, E agora a cerveja eu estou aprendendo a gostar do amargor delicado que ela tem. Sem dúvida, existe uma disponibilidade genética maior ou menor, o amargor, então tem gente que gosta mais que outras, mas as IPAs, assim, caíram no gosto de uma parte grande da população. E esse também é um parâmetro. É um parâmetro, ele é medido em IBU, International Bitterness Units, unidades internacionais. A unidade de amargor. De amargor, exatamente. Que loucura. Exatamente. Inclusive depois, outro dia, eu vou te convidar para fazer uma experiência que você não vai esquecer, porque as cervejas variam, comerciais, de 10 a uns 60, 80 IBUs. Eu tenho aqui a cerveja de 1000 IBUs, que se advoga a mais amarga do Brasil. É um giló. Podia ser, Jurubeba ou giló. Legal, gostei de saber desses parâmetros. Muito interessante. Interessante, né? E vamos voltar com mais curiosidades depois. Muito legal. Gente, Daniel me satisfez algumas curiosidades que eu não tinha a menor noção que tinha esse monte de coisa a ser tratado aí. Mas vamos voltar semana que vem com mais assunto, isso aqui não para nunca. E olha, obrigado, Daniel. Gente. Tchau, até a próxima. Thank you.